Vamos agora para o sistema de primeira ordem. A partir da equação característica de primeira ordem, que temos pela equação 1, vamos fazer a transformada de Laplace dela. Fazendo a consideração que a condição inicial é zero, temos a equação 3. Com a equação 3, nós vamos fazer a função de transferência, que é a saída sobre a entrada. Assim, a equação 4 é a nossa função de transferência. Agora vamos aplicá-las para degrau, rampa e sinusoidal. Vamos para a entrada em rampa em sistema de primeira ordem. A partir de um valor qualquer a transformada de Laplace desse valor é a sobre s quadrado, que isso é a nossa entrada do sistema. Substituindo a entrada na função de transferência, chegamos à equação número 1. Agora a gente deveria fazer a antitransformada de Laplace. Porém, não há em tabela a antitransformada de uma função como essa. Portanto, deveremos fazer por frações parciais. Realizando frações parciais, chegamos na equação número 2. Lembrando que na equação número 2, ainda a gente deve fazer a transformada de Laplace, pois temos que colocá-la a equação em função do tempo. Para isso, agora sim, usamos a transformada de Laplace e chegamos na equação 3. Como aplicação, vamos considerar o nosso tal como 8, o nosso K estático como 4, a nossa inclinação da rampa como 1 e o nosso tempo como 40 segundos. Substituindo esses valores na equação número 3, chegamos que o valor de saída é 128,2. Através dos programas Scilab e seu aplicativo Xcos, vamos gerar um gráfico, colocando os blocos, fazendo as respectivas ligações. Vamos considerar a função de transferência como 4 sobre 1 mais 8s, a inclinação da rampa como 1, e no gráfico o y mínimo como 0, o y máximo como 300 e os tempos todos como 100. Detalhe que todos os tempos têm que ser iguais, inclusive o tempo final de integração na aba de configurações. E, plotando o gráfico, e ao analisarmos o tempo de 40 segundos, o valor de saída é de 128,6. Para um sistema de primeira ordem com entrada em degrau. Pegando um valor qualquer e fazendo a transformada em Laplace desse valor, temos que A sobre S, que é o nosso valor de entrada do sistema. Substituindo esse valor na função de transferência, temos a equação número 1. Porém, agora devemos transformá-la em função do tempo. Para isso, vamos fazer a antitransformada de Laplace. Vamos fazer a antitransformada de Laplace dessa parte da equação. Fazendo a transformada de Laplace daquela parte da equação, chegamos na equação número 2 e por fim chegamos à nossa função, na nossa equação em função do tempo. Agora, fazendo uma aplicação, temos que tal igual a 8, K estático é igual a 4, o step é igual a 3 e o tempo 20 segundos. Substituindo esses valores na equação acima, chegamos a um resultado de 11,01. Agora vamos usar o aplicativo para um step, trocando para o bloco de step, colocando o step como 3, o y mínimo do gráfico como 0 e o máximo como 25 e o tempo continuando como 6 segundos. Plotando o gráfico, nós vemos que a saída é 11,002 em 20 segundos. Um sistema de primeira ordem com entrada sinusoidal. A partir de uma equação 1, que é uma equação em função do seno qualquer, e considerando a defasagem igual a zero, vamos fazer a transformada de Laplace dessa equação.
no qual chegamos na equação número 2. A partir da equação número 2, vamos substituí-la na função de transferência, no qual chegamos na equação número 3. Como, do mesmo modo que a rampa, não há na tabela uma antitransformada de Laplace para essa função, portanto, devemos fazer por frações parciais. Após fazer os cálculos das frações parciais, chegamos na equação número 4. A partir da equação número 4, devemos fazer a antitransformada da mesma, no qual chegamos na equação número 5. Agora vamos para uma aplicação. Considerando a amplitude 5, o tau 8, o k estático 4, o ômega 0,5 e o tempo como 25 segundos, substituindo esses valores na equação acima, temos que a nossa saída em 25 segundos é menos 4,36. Trocando o bloco do step para o do seno e configurando ele como ômega 0,5 e magnitude 5, e no gráfico ajustando o y mínimo como menos 25, o máximo 25, e nos tempos 50 segundos, e o tempo final da integração de 50 segundos também, plotando o gráfico no tempo de 25 segundos, percebemos que o valor da saída é de menos 442. Agora, para um sistema de segunda ordem em uma entrada integral, a partir de um valor qualquer e a transformada de Laplace desse valor, nós temos A sobre S. Substituindo na função de transferência, nós ficamos com a equação número 1. Fazendo a antitransformada de Laplace dessa equação, chegamos na equação de número 2. Fazendo a aplicação nessa questão, com tau igual a 6, que si igual a 0,2, k estático 3, a inclinação da rampa como 7 no tempo de 50 segundos, a nossa saída é de 21,42. Também podemos analisar o tempo do primeiro pico, através da fórmula número 3, cujo valor é 19,24. Também a do overshoot, que é pela fórmula número 4, que dá 0,52. Razão do decaimento, pela fórmula número 5, que dá 0,27. E o período, pela fórmula número 6, no qual dá 38,5. Analisando uma função de segunda ordem, onde a entrada é em step e a função de transferência é o k igual a 3, o tau igual a 6 e o xi igual a 0,2 e a nossa entrada em step é 7, vamos plotar no gráfico. Para plotar, configuramos o gráfico para o y mínimo 0, o y máximo 50 e os tempos como 200 segundos, juntamente como o tempo de simulação, que está para 200 segundos. Estamos prontos para plotar o gráfico. A primeira coisa que vamos fazer é vir em editar, usar o iniciador, gerenciador Datlib e ver no tempo de 50 segundos o valor de saída, que no caso deu 20,8. Agora iremos analisar o valor do primeiro pico, do tempo de primeiro pico, que será aqui, mais ou menos, que é 20 segundos, ponto 5. Agora, o tempo de subida, que é o tempo até ele entrar em regime permanente, que é aproximadamente 21. Então, o tempo de subida é aproximadamente 11,89. O overshoot, ele é a diferença entre o primeiro pico e o tempo de subida dividido pelo tempo de subida, no qual dá 0,68.
O período podemos verificar pelo a diferença entre o pico do primeiro pico e o pico desse outro aqui, no qual dá aproximadamente 38. O regime permanente já verificamos que era 21 e o tempo de assentamento com 5% vai para 22 ou para 20, e onde ele entra no tempo de assentamento e não sai mais é aproximadamente o primeira parte 22, aqui no tempo como 67. O tempo de decaimento é o valor desse pico até o valor do regime permanente, dividido pelo tempo de subida. O valor dá aproximadamente 0,15. Agora uma entrada sinusoidal para um sistema de segunda ordem. A partir de uma equação de seno qualquer e fazendo transformada em Laplace dela, chegamos na equação número 1. Substituindo a função de transferência, chegamos na equação número 2. Fazendo a antitransformada dessa equação, nós temos a equação número 3, no qual o φ é como está demonstrado na número 4. Fazendo uma aplicação, considerando o K estático 3, o τ 6, o Xi 0,2, o ômega 0,5, a amplitude 10 no tempo de 65 segundos, chegamos que é 3,6. Para um sistema de segunda ordem com entrada sinoidal, com o mesmo fator de transferência e com a magnitude 10 e o ômega 0,5, ajeitando o gráfico para o y mínimo 20, o y mínimo menos 20 e o y máximo 20, e o tempo igual nos dois como 100, e o tempo também na simulação como 100, vamos plotar o gráfico. E analisando o gráfico no tempo de 65 segundos, temos que o Q de saída é menos 4,9. Agora vamos analisar o diagrama de blocos de uma entrada em rampa de um sistema de segunda ordem com a mesma função de transferência. A rampa com inclinação 0,5, o gráfico com tempo 200 segundos, y mínimo 0, y máximo 50, vamos plotar o gráfico. E esse aqui é o nosso gráfico de rampa no sistema de segunda ordem.